Nos últimos anos, assistimos a uma verdadeira transformação no mercado de trabalho. A sociedade, que tinha se acostumado com as máquinas da Revolução Industrial, teve que se apressar para acompanhar os passos da veloz revolução tecnológica. Hoje vivemos no mundo dos computadores, da realidade virtual, da terceira dimensão. A todo momento, recebemos uma infinidade de novas informações de todos os lugares do mundo. Como organizar tanta informação? E profissionalmente, temos que nos atualizar o tempo todo. Como selecionar as informações que realmente são importantes para o nosso trabalho, para a nossa vida? Para falar sobre a vida profissional nesse mundo em constante e acelerada transformação, o Café Filosófico traz Marcos Cavalcante. Num primeiro momento eu vou contextualizar que momento é esse que nós estamos vivendo, na minha opinião, que eu acho que é um momento radicalmente diferente daquele para o qual nós fomos educados para viver. Nós fomos educados para viver numa sociedade tipicamente industrial. E nós já estamos vivendo hoje no que eu chamaria de uma sociedade do conhecimento. Então, a primeira coisa que eu vou procurar fazer aqui é contextualizar que ambiente é esse que vai nos colocar novos desafios, tanto para o trabalho, que é o tema específico hoje aqui, mas para as outras áreas da nossa vida. Que tipo de trabalhador é o trabalhador do século XXI? Que tipo de trabalho é o que está sendo cada vez mais prevalecendo nessa sociedade? Mas esse não é mais o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde mais da metade das exportações americanas hoje são de bens intangíveis. Um bem intangível é um bem que eu não posso segurar na mão. O software é um bem intangível. Produtos da indústria cultural, filme, música, programa de televisão, são bens intangíveis. Consultoria é um serviço intangível. Que a gente já está vivendo num mundo onde conhecimento passa a ser um fator de produção mais importante que terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima juntos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 2000, 55% da riqueza que foi gerada no mundo veio do conhecimento. Não veio da terra, não veio do capital, do trabalho, da energia, nem da matéria-prima. O Institute for the Future, que é um organismo americano que define cenários, estuda cenários assim para o futuro, fez um estudo mostrando que em 2008, 70% das exportações americanas estavam relacionadas com conhecimento e só 30% com esses outros fatores de produção, como terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima. O que está querendo dizer é o seguinte: quando eu exporto um avião, que é um bem tangível, o valor do avião ele é dado certamente pelo operário que eu precisou montar o avião, pela energia que eu usei para fabricar o avião, pela matéria-prima envolvida na construção do avião, mas é dada fundamentalmente pelo conhecimento embutido ali dentro daquele produto, que a gente não vive mais na sociedade industrial. A gente vive num mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator para se criar riqueza. E isso tem consequências na maneira de trabalhar, na maneira de o que eu tenho que fazer num país é construir estrada ou valorizar o conhecimento, valorizar a educação. Isso tem a ver nas relações humanas, como é que isso vai impactar. A gente já viveu num mundo onde terra era o principal fator de produção. A sociedade agrícola, sociedade feudal, as pessoas mais ricas e poderosas eram os donos da terra, porque terra naquela época era o principal fator de produção. Era o que criava mais riqueza. Existia capital, existia trabalho, já tinha energia, tinha conhecimento, porque numa enxada eu tenho conhecimento envolvido, mas era basicamente uma questão de terra para se criar valor na sociedade agrícola. O mundo nessa época era dividido em dois. Portugal e Espanha eram as potências do mundo na era agrícola. Não era a Inglaterra, não era os Estados Unidos, era Portugal e Espanha. E o mundo viveu uma revolução. A Revolução Industrial simboliza a passagem do mundo da era agrícola para a era industrial.
Para se fabricar uma mesa como essa aqui, na era agrícola, o modo de produção era o modo de produção artesanal. A Revolução Industrial é uma revolução porque ela quebra diversos paradigmas, ela muda várias coisas na sociedade, dentre elas o modo de se produzir riqueza, que deixou de ser esse artesanal e passou a ser o modo de produção industrial. Uma fábrica veio substituir o trabalho do artesão. O mundo moderno viu a chegada da máquina a vapor, do trem, da eletricidade. O problema é que às vezes as máquinas pifam, o trem chega atrasado e a gente fica sem luz. Mas o homem pôde usar o trem para sair do campo e ir para a cidade. Para trabalhar nas fábricas. Sim, ele teve a oportunidade de aprender um novo trabalho, teve acesso aos produtos industrializados. Só que a cidade ficou muito cheia, sem emprego para todo mundo. E onde conseguir dinheiro para comprar esses novos produtos? E a impressão minha ou você está meio pessimista? Não, não é pessimismo. É que temos que olhar para os dois lados. Qualquer mudança tem seu lado bom e seu lado ruim. É. O fato é que o mundo mudou. Para melhor ou para pior. Um artesão, que era o que predominava na era agrícola, praticamente desapareceu na era industrial. Sobraram 2 ou 3 que na realidade faziam uma obra de arte. Não era só uma mesa, era uma mesa tão especial que ainda alguns nobres compravam mesa deles, desses artesãos. Mas eram 2 ou 3. O que caracterizou o mundo pós-revolução industrial foi a fábrica. E um determinado modo de se trabalhar, onde eu dividia o trabalho. Onde um cara era especialista em apertar parafuso. Um operário não controlava mais todo o processo de produção. Ele era especialista, ele era torneiro mecânico, entendeu? Ele só fazia aquilo. E um operário botava um pé da mesa, o outro botava o outro pé da mesa. Isso é uma revolução. Quem viveu esse período de transição da era agrícola para a era industrial não tinha consciência das transformações que estavam acontecendo. A França hoje comemora a Revolução Francesa, que é a passagem da França agrícola, aristocrática e feudal para a França industrial, burguesa, capitalista. E hoje a gente comemora isso no dia 14 de julho de 1789. A França não era agrária, feudal e aristocrática no dia 13 de julho de 1789 e se transformou num passe de mágica numa França industrial, burguesa e capitalista no dia 15 de julho de 1789. Essa data foi escolhida muitos anos depois da tomada da Bastilha como um símbolo do período de transição que a França estava vivendo, mas que demorou décadas para ocorrer. É o que nós estamos vivendo hoje. Um período, para mim, evidente de transição de uma sociedade tipicamente industrial para uma sociedade do conhecimento, uma sociedade onde o conhecimento se transformou no principal fator de produção. Nós não vivemos mais na sociedade industrial. Nós vivemos claramente num mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator para se criar riqueza. Uma lei básica da economia é a lei da escassez. As matérias-primas não duram para sempre. O petróleo um dia acaba. Até a água precisa ser economizada. Os recursos são sempre finitos. Mas eu sei de um recurso que quanto mais se usa, mais ele se multiplica. O conhecimento é uma riqueza infinita. Marcos Cavalcante fala agora sobre a vida profissional no mundo contemporâneo. O fato de eu compartilhar com vocês aqui hoje tudo o que eu sei sobre sociedade do conhecimento não vai me fazer sair por aquela porta ali R$50 mais pobre de conhecimento. Cada vez que eu compartilho o que eu sei com os outros, eu sei mais. Com o conhecimento não funciona as leis básicas da economia. Algumas das leis básicas da economia, dentre elas a teoria da escassez. Ao contrário, o que vale é a da abundância. Quanto mais compartilhar, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais eu colaborar, melhor. Na era industrial, quanto mais eu competir, melhor. Porque é escasso. O petróleo vai acabar. Então eu tenho que tirar petróleo do meu vizinho. Eu tenho que invadir o Iraque e tirar o petróleo dele. Porque se ele tiver petróleo, eu não tenho petróleo. A competição feroz é o que vale num mundo industrial. Ela destruirá o país que quiser entrar na sociedade do conhecimento. O país que quiser entrar na sociedade do conhecimento colocando a competição desenfreada como seu valor número 1, não vai conseguir se manter na posição de país líder do mundo.
como Portugal e Espanha, ao não entender a mudança paradigmática que estava acontecendo, né, no fim da era agrícola, Portugal e Espanha na era industrial são o quê? Países que não têm importância quase nenhuma na era industrial. Estados Unidos se transformou a nova potência industrial, né, do mundo, que não era nada na era agrícola. Nós não estamos vivendo hoje uma era de mudanças. Eu ouço as pessoas dizendo isso todo dia. Não, tem muita mudança para cá, está mudando a maneira das pessoas se relacionarem, agora é virtualmente, está mudando a economia, está mudando... Nós estamos vivendo uma era de mudanças. Eu discordo radicalmente. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de era. É completamente diferente. Nós estamos saindo de uma era tipicamente industrial e entrando numa era onde o conhecimento passou a ser o principal fator de produção. Não é o único. Eu continuo tendo que ter terra para plantar, energia para fazer as máquinas e as indústrias funcionarem, mas eu desloquei o eixo de criação de riqueza para outros setores, outras atividades econômicas. E isso implica numa mudança do trabalho. Se o bom trabalhador da era agrícola, ou industrial, como Ford dizia, era aquele que deixava o cérebro em casa, na sociedade do conhecimento, qual é o trabalhador que eu preciso? Que tipo de trabalho eu preciso? Que tipo de estrutura dentro de uma empresa eu preciso? Porque para eu garantir que aquele trabalhador ia produzir as porcas e parafusos no ritmo que eu queria, tem que ter chicote por trás. E alguém batendo um bumbo para marcar o ritmo da produção. E quando eu quero acelerar, acelera o bumbo e manda produzir mais. Se o operário não consegue acompanhar, demite, bota outro. É mão de obra. Eu arrumo outra mão para fazer aquele trabalho. O diferencial hoje são as pessoas. Tecnologia iguala as empresas. Se eu sou uma companhia aérea, compro um software maravilhoso para fazer check-in, no mês seguinte o meu concorrente bota o software lá. Se eu compro uma nova máquina para produzir automóvel mais rápido, 3 meses depois o meu concorrente bota a máquina também. Tecnologia iguala as empresas. As pessoas é que vão fazer a diferença. E as empresas já perceberam isso. Não todas, evidentemente, é um processo de transição. Alguns não vão nem perceber e vão ficar pelo meio do caminho. Mas acho que já perceberam que estão na frente dos outros, já elegeram as pessoas como... Quem já não ouviu um empresário falar isso? Não, as pessoas são o principal patrimônio da minha empresa. Esse ainda ficou pelo meio do caminho, por quê? As pessoas não são patrimônio de ninguém desde o fim da escravidão, pelo menos. Mas ainda é uma visão de que recursos humanos, que é um nome horroroso que eu acho, é continuar vendo as pessoas como um recurso. Tem energia, tem papel, tem matéria-prima e tem pessoas. É uma engrenagem numa máquina. Isso ainda é a manutenção da visão industrial de mundo, que está ficando para trás, que vai ficar para trás. Porque nós estamos entrando numa nova era, onde o conhecimento passou a ser fundamental. Qual é a visão que predomina? A visão de mundo, filosófica, vamos chamar assim. A visão que predomina no mundo e na academia, por exemplo, na universidade, é uma visão cartesiana de mundo. É uma visão que organiza um problema complexo, que procura dividir um problema complexo em problemas menores. Porque um problema complexo eu não consigo tratar, ele é muito grande. Aí eu divido em problemas menores. Dividir para governar. Então, na universidade, a gente se divide em matemática, física, psicologia. Gente, isso não dá conta mais da realidade. Qualquer empresário sabe, qualquer gente que lida no mundo do trabalho, sabe que nenhum problema eu consigo enfrentar ele bem se não tiver a visão de um psicólogo, de um engenheiro, de um físico, de um matemático. Mas isso a nossa academia não consegue trabalhar, porque o que prevalece é essa visão cartesiana de mundo. Penso, logo existo. Com essa máxima, o francês René Descartes abriu as portas da filosofia moderna. Foi com Descartes que se deu a separação entre a mente e o corpo, entre a razão e a emoção, entre o intelecto e a imaginação. Peraí, ele quis dizer que porque eu penso, eu existo, mas e o que eu sinto? Não tem importância? Essa é uma visão de mundo, não a única. Vamos ver outras agora. Tem uma parábola que pediram para 6 cegos descrever um elefante. E aí um cego foi segurar o rabo do elefante. Ele falou, o elefante é um negócio fininho com os cabelinhos na ponta. O outro cego segurou
a presa do elefante. Não, é um negócio pontudo, é duro, inclusive machuca. O outro segurou o corpo do elefante. Cada um teve uma visão do elefante, porque ele estava vendo só aquele pedaço. Mas a vida é complexa, a vida, mais os nossos acadêmicos, que estão lá no seu Olimpo, os PhD-deuses, no seu Olimpo, se recusam a ver a vida, porque eles estão naquele mundinho deles fechado. É a física, a psicologia, a matemática. E ele acha que a verdade do mundo está toda ali na matemática. Nada mais fora da matemática existe. E um bom projeto de pesquisa é o que contempla a matemática. Aí daquele que tem um projeto pluridisciplinar. E aí dentro de uma empresa, como é que é? Essa visão cartesiana do mundo está destruindo as empresas. Quando todo mundo era assim, quando ninguém era diferente, todo mundo estava igualmente incompetente, ineficaz. Mas na hora que já tem empresas que conseguem trabalhar com a visão mais sistêmica do mundo, mais complexa, essas empresas vão prevalecer sobre as outras. Elas vão conseguir ser mais eficientes, vão conseguir produzir com menor custo, agregando mais valor para o seu cliente. Então, visão sistêmica é a primeira coisa. É abandonar a visão cartesiana para entrar na sociedade do conhecimento. Nós temos que ser capazes de abandonar, de jogar fora essa visão cartesiana do mundo e adotar uma visão mais complexa da realidade, mais sistêmica. Tem um amigo que foi fazer um pós-doutorado na Suécia. E aí o professor lá, amigo dele, levou ele para a universidade, chegaram cedo, 7 horas da manhã, o enorme estacionamento da universidade estava vazio. E a entrada do estacionamento era de um lado, e do outro lado do estacionamento era onde ficava o escritório e a saída do estacionamento. O estacionamento estava completamente vazio. Onde é que nós todos aqui nessa sala pararíamos o nosso carro? Exatamente, o mais perto possível do prédio onde eu ia, que era da saída também. Pois o sueco parou no primeiro estacionamento livre que ele viu e andaram 20 minutos a pé até chegar no prédio. Meu amigo não achou estranho, mas não falou nada. No dia seguinte, a mesma coisa. Parou no primeira vaga livre que ele viu, aí ele não aguentou, falou assim, não me lembro o nome, que é o nome daquele sueco complicado, ou Strofe. Por que você está parando o carro aqui? O sueco olhou para ele e falou assim, por quê? Você queria que eu parasse o carro aonde? Ele falou assim, lá do lado do escritório onde nós estamos indo. Ele falou assim, o sueco olhou para mim como se eu fosse um ET, um extraterrestre. Que mundo você veio? Eu falei assim, gente, nós estamos chegando cedo, o sueco falou para ele. Nós temos tempo para andar até o nosso escritório. Não te parece óbvio que o cara mais atrasado de todos nós que chegar aqui tenha o direito de parar na vaga mais perto do escritório? Com isso, nós vamos minimizar o atraso dele. O sueco estava pensando com visão sistêmica. Ele não estava pensando no que era melhor para ele. Ele estava pensando na melhor maneira de reduzir o atraso global de todo mundo ali. Como é que eu diminuo o atraso de todo mundo que trabalha na universidade? Fazendo com que aqueles que chegam primeiro parem o mais longe possível e os que chegam mais atrasados. Mas aqui a gente faz o quê? Fecha cruzamento, ultrapassa pelo acostamento, dane-se o resto. O problema é eu chegar 5 segundos mais rápido que o outro, mesmo que 1.500 pessoas se atrasem. Ter visão sistêmica é eu conseguir pensar o todo. Então isso para mim é a primeira questão. É mudar a visão de mundo. É a maneira com que eu enxergo a realidade. Por que não fazer e pensar? Por que tem que ser um cara que só aperta parafuso e o outro que pensa? O bom profissional do século XXI é um cara que é capaz de fazer essas articulações. A gente criou uma visão que o ser humano tem que ter foco. Que o ser humano tem que ser uma especialidade. Eu tenho que enquadrar ele numa caixinha. Porque era assim que a produção estava organizada, né? Eu tinha que dizer, não, você é um torneiro mecânico, você é um arquiteto, você é isso, você é aquilo. Mas as pessoas, o que eu encontro cada vez mais nos meus alunos, na vida, são pessoas que ficam, inclusive, vão fazer análise para tentar entender. Eu não consigo me definir, gente. Eu sou um cara que gosta de arte, eu gosto de engenharia, mas por que ele precisa se definir? Por que ele não pode ser um engenheiro com sensibilidade para entender o ser humano? Por que ele não pode ser um artista que tem noção de engenharia? Por quê? Por que a gente tem que ser específico? Então, acho que essa é a primeira coisa para a gente abandonar.
uma determinada visão de mundo menos cartesiana e mais sistêmica. Segunda coisa, que valores vão presidir o mundo do trabalho? A gente está acostumado a considerar como se fosse uma verdade científica que a competição e a busca desenfreada do lucro movem a humanidade. Se a gente acabar com isso, o ser humano para, não se desenvolve mais. Tem um sujeito chamado Arie de Geus, que é um empresário, que trabalhou durante 30 anos na Shell. Ele fez uma pesquisa muito interessante. Em 1995, ele pegou uma revista chamada Fortune, uma revista aí, de negócios, né? Que todo ano apresenta uma lista das 500 maiores empresas do mundo. E ele, de repente, veio uma ideia na cabeça dele, que foi o seguinte: gente, se eu pegar uma revista de 10 anos antes, de 1985, onde será que estão essas empresas hoje, em 1995? E foi o que ele fez. Ele pegou uma revista, a lista das 500 maiores empresas de 1985, e foi checar o que tinha acontecido com essas 500 maiores empresas e 10 anos depois, onde ele estava vivendo, em 1995. E, para surpresa dele, ele constatou que metade dessas 500 empresas, as maiores do mundo, não eram pequenas e médias, tinham desaparecido 10 anos depois. 250 das 500 maiores empresas do mundo faliram 10 anos depois. E ele constatou que isso era um padrão. Mas tinha também, além dessa surpresa, que é o tempo de vida da empresa muito curto, ele constatou que tinha um grupo reduzidíssimo de 20 empresas, menos de 5% dessa amostra, das 500 maiores, 20 empresas que eram centenárias, eram empresas que não só tinham sobrevivido esses 10 anos, como já existiam há mais de 100 anos. Ele falou assim: bom, eu vou tentar identificar padrões. Será que essas 20 empresas que são centenárias têm padrões no seu modelo de gestão, na sua maneira de encarar o mundo, os valores? E ele constatou que sim, que existiam 4 características que estavam presentes em todas essas 20 empresas. Ele definiu essas 20 empresas como learning organizations, ou seja, organizações que aprendem. E quais são essas 4 características que tornam uma empresa uma organização que aprende? A primeira delas é a visão sistêmica, que a gente acabou de falar aqui. São empresas que conseguem olhar o todo, não estão olhando especificamente para o setor dela. Várias empresas dessas 20 mudaram, ao longo dos 100 anos de existência, mudaram de setor econômico, porque perceberam que aquele setor ia acabar. Quem fabricava máquina de datilografia faliu. Segunda característica: as empresas que aprendem têm um propósito. Elas não são focadas no lucro. Se vocês perguntarem para qualquer empresário que vocês conhecem qual é o objetivo da sua empresa, grandes empresários, pequenos empresários, ele vai dizer o que para a gente? Lucro. Meu objetivo é ganhar dinheiro. É remunerar o acionista. Ele pode sofisticar o discurso dele, mas é basicamente: eu quero ganhar dinheiro. Pois bem, eu tenho uma péssima notícia para os empresários, que é o seguinte: as 20 empresas que sobreviveram, né, nesse estudo aí do Arie de Geus, não têm no lucro a sua obsessão. Elas têm um propósito que vai além do lucro. Peter Drucker tem uma frase que eu acho maravilhosa: o lucro é o oxigênio das empresas, mas viver é muito mais do que respirar. Na nossa vida pessoal, se a gente basear a nossa vida na busca desenfreada do lucro, vai ser isso que está dando aqui hoje. Essa coisa da insatisfação, da angústia. Tem um propósito. Qual é o seu propósito? Você está aqui no mundo para quê? Além de ganhar dinheiro, que você precisa para pagar as contas? A mesma coisa para a empresa. Terceira característica das empresas que aprendem é ser tolerante à diversidade. É não ver na diversidade entre as pessoas que pensam diferente, um problema. E, ao contrário, ver nisso um valor. As pessoas que pensam fora da caixa, nessas empresas que sobrevivem, nessas empresas que são centenárias, é um valor, são valorizadas. É a terceira característica. E a quarta: são empresas conservadoras do ponto de vista financeiro. Não saem gastando dinheiro com o primeiro modismo que vem à mão. Então agora o modismo é gestão do conhecimento. Vamos gastar dinheiro com isso. O modismo agora é desenvolvimento sustentável. Vamos gastar dinheiro com isso. Não encaram nada disso como modismo. Ou entendem de para que aquilo serve, aquilo está, né, dentro do DNA da empresa, aquilo é um valor para a empresa, ou ela não investe naquilo.
Então são conservadoras do aspecto financeiro. Queria que você tocasse um pouco mais nessa questão da arte, não necessariamente a tecnologia pela tecnologia para a produção de um conhecimento a serviço da empresa, para a produção de riqueza material. E a riqueza humana, como fica? O ser humano é quem produz conhecimento, não é uma máquina que produz conhecimento. E concordo totalmente que a arte é fundamental. O título do quadro é Operários, né? E se vocês repararem, tem as pessoas na frente e as fábricas atrás. Para mim é um símbolo da passagem de um mundo onde as chaminés eram a preocupação principal e hoje as pessoas estão no primeiro plano, deveriam estar no primeiro plano. O poeta Ferreira Goulart diz que a rotina é o contrário da poesia. É, a rotina, o trabalho mecânico, o engarrafamento, as obrigações, o estresse, tudo isso impede que a gente perceba que também existe a poesia ao nosso redor, no nosso dia a dia. Porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Comia até deitada na cama. Porque pra mim seria a solução dos meus problemas, morrer. Seria mais fácil o caminho. Mas como diz a professora Celso, se eu morrer eu vou sentir a dor eternamente. Mesmo que eu esteja morta, mas essa é a última coisa que eu senti na vida, entendeu? Então vai permanecer para sempre. Então não dá mais para eu morrer. Depois que eu entrei no fanzine assim, tudo melhorou para mim. E eu ficava, sei lá, ela chorava assim na sala, lendo os poemas assim, aí eu ficava pensando assim, será que eu posso fazer alguém chorar com o que eu escrevo? Não sei porquê. Tenho vergonha de mostrar meus poemas. Mó vergonha que eu tenho. Acabou? Não? Ai, eu já tô nervosa de novo. Essa menina, ela era uma menina, como ela falou no depoimento dela, ela chegava em casa do colégio, ia para a cama, não tinha vontade de viver, ela fala claramente isso, eu queria morrer. Mas aí ela teve uma professora de português que resolveu estimular os alunos a criar um jornalzinho de contos, de poesia, o fanzine da escola. E a menina não tinha nada para fazer, resolveu e começou a escrever poesia. E aí é o depoimento dela, e aquilo transformou a vida dela. Ela falou assim, pô, ela começou a ler as poesias, falou assim, pô, ver que algumas pessoas choravam ao ler a poesia, ela falou assim, poxa, será que eu consigo escrever alguma coisa que quando alguém lê vai chorar? Simplesmente sinto que as ideias dilaceram minha súbita noia. Como se as letras formassem minha sentença. Penso e apenas penso. Sou mais do que isso. Sou a cômica agonia que dilata e dilata. O mundo não é o bastante para mim. Tudo é apenas pouco. O nada. Fico apenas em silêncio, dizendo com ele tudo. E com as palavras nada. Uma poesia belíssima, né? Muito bonita, muito... Mas um ano depois, quando ela começou a trabalhar numa fábrica, dobrando calça, e uma boa operária, vocês já sabem, faz o quê? Deixa o cérebro em casa, e a emoção também, certamente, ela não conseguia mais fazer poesia. Não sei, acho que eu tô um pouco acomodada. Que eu não tenho momentos assim proporcionais para mim sentir alguma coisa de crítica, sabe? Eu gostava de escrever muito para criticar as coisas. Hoje em dia eu não consigo tanto assim. Porque falta alguma coisa para mim e eu não sei o que tá faltando. As duas outras historinhas que eu vou contar aqui, quem contou foi um inglês chamado Ken Robinson. Ele é um educador inglês que pensa a questão da educação e a importância da criatividade nesse processo. Ele disse que tinha uma menina de 6 anos de idade que não parava quieta na aula. Era uma pré-escola, estava aprendendo, se alfabetizando, lá na Inglaterra. E a professora não conseguia segurar a menina, ela vivia agitada, correndo de um lado para o outro na sala de aula.
Até que ela deu um exercício, um dever, que era fazer um desenho livre, tema livre. A menina ficou 25 minutos ali, concentrada no desenho dela. E a professora ficou intrigada, falou assim, não consigo fazer nada que faça essa menina se concentrar tanto tempo. O que será que ela está desenhando, né? Há 25 minutos sem se levantar, sem se desconcentrar. E ela perguntou, o que você está desenhando? E a menina falou assim, eu estou desenhando Deus. A professora falou, você não sabe que não é possível desenhar Deus? Ninguém sabe como é que é Deus. E a menina olha para ela e fala assim, a senhora aguarde, mais 5 minutos e a senhora vai saber como é que é Deus. Terceira historinha que o Ken Robinson conta é de uma outra menina. Ele está fazendo essa palestra num ambiente lá na Inglaterra. E ele fala assim, olha, a personagem que eu vou contar agora a história tem 60 anos de idade hoje. Mas há 50 anos atrás, ela tinha 10. E ela estava na escola. E a diretora da escola chamou a mãe dessa menina para dizer o seguinte, olha, sua filha vai ser reprovada. Sua filha não estuda, sua filha não tem capacidade de concentração, também com uma outra menininha, não para quieta. Ela não consegue ter boas notas em matemática, ela não se concentra, ela vai ser reprovada, eu aconselho a senhora a levar sua filha no psiquiatra, porque não é possível, sua filha tem algum problema. A mãe, desesperada, com esse diagnóstico, leva a menina no psiquiatra. O psiquiatra senta a menina no divã, junto com a mãe. O Ken Robinson conta que a menina ficava com o pezinho assim, balançando, porque era pequenininha e agitada mesmo, porque não parava quieta. E aí conversa com a menina, 40 minutos, quando ele achou suficiente, ele falou assim, olha, agora eu vou sair com a sua mãe, você fica aqui, pode ficar à vontade aqui na sala, eu vou até ligar o rádio aqui, você fica à vontade, eu vou ali conversar com a sua mãe e daqui a pouco a gente volta. Quando saiu da sala dele, do consultório dele, a mãe desesperada falou, doutor, o que a minha filha tem? Ele falou, calma, sua filha é uma menina normal, não tem inteligência para matemática, mas tem para outras coisas. Ela é uma artista. Aliás, vem ver aqui. E aí, pela janelinha da porta do consultório dele, eles viram, olharam para dentro da sala e estava lá a menina dançando, né? A música que eu... Aí o Ken Robinson para de contar essa história e fala assim, eu estou falando de Gillian Lynn. A plateia inglesa faz assim, porque é a maior coreógrafa do Royal Ballet da Inglaterra, fez a coreografia de outras óperas pop também, tipo Cats, Fantasma da Ópera, é uma artista, né? E aí o Ken Robinson fala assim, olha, se essa Gillian Lynn tivesse 10 anos de idade hoje, o que ia acontecer? A mesma coisa, a escola é a mesma, a escola não mudou, 60 anos que a escola é o mesmo tipo de escola, a diretora ia chamar ela ia estar ruim em matemática, ela ia estar ruim em uma série de disciplinas, ia dizer que a menina estava com algum problema, ela ia levar no psiquiatra, mas, diferentemente de 50 anos atrás, o psiquiatra provavelmente ia diagnosticar a doença da menina. Que era o quê? Síndrome de hiperatividade, distúrbio de atenção, hiperatividade, e ia encher a menina de quê? Ritalina. Ritalina na veia, de manhã, de tarde, de noite para a menina. E o Ken Robinson fala, e provavelmente nós não teríamos uma Gillian Lynn, claro. Porque na hora que eu encho a menina de Ritalina, para ela poder se enquadrar na escola, provavelmente ela não ia ter desenvolvido. Porque essas 3 histórias da menina do filme, que escrevia poesia e que quando entrou na fábrica parou de escrever poesia. A da menina que desenhou Deus, que se achava possível desenhar Deus, olha que loucura. E a terceira menina que se tornou a maior coreógrafa da Inglaterra, é que elas ilustram que as escolas e as empresas são uma máquina de moer gente, de triturar a criatividade, a autoconfiança, a autoestima das pessoas. As escolas e a empresa recebem uma criança que acha que pode desenhar Deus e transforma ela num robô, numa pessoa que vai apertar parafuso, numa pessoa incapaz de fazer poesia como a Keila. Que crime é esse que a gente está cometendo, gente? Isso é um assassinato. Não sei se pior, mas é da mesma gravidade do que a gente vê todo dia
nas periferias das grandes cidades. Assim, é matar a criatividade. E as pessoas no chat que acompanha a transmissão contaram vários casos de repressão ao talento na escola, mas não só neste ambiente, também em casa. A Liliane fala, infelizmente não são só as escolas e as empresas que matam a criatividade das pessoas. Muitas vezes isso começa dentro de casa. O Bruno relata que ele viu uma mãe uma vez reprimir o filho por ter pintado uma rosa de preto. E o Luiz, ele diz que sempre gostou de desenhar, mas uma vez os pais criticaram o desenho dele e ele nunca mais mostrou para eles e continuou desenhando. Ele diz, eu só fui mostrar meus desenhos para outras pessoas quando eu estava com 17 anos. Antes disso, eu escondia meus desenhos e queimava quando não gostava. Aquilo me deixou tão paranoico que eu ficava com medo de outras pessoas pegarem meus papéis no lixo e criticar. Os participantes do chat gostariam que você falasse justamente sobre isso, a repressão ao talento dentro de casa. Essa é só uma pequena amostra da gravidade do que nós estamos descrevendo aqui. É um potencial gigantesco que nós estamos jogando no lixo, literalmente. Né? Quantos sonhos nós estamos matando antes deles poderem se desenvolver, né? Que potenciais que nós estamos... E eu acho que é preciso isso, é dentro de casa também. A sociedade, ela não, né, as empresas, elas estão inseridas nesse contexto, nesse ambiente. E, de fato, essa cultura, né, ela permeia todos os setores, inclusive dentro de casa. E talvez seja o mais perverso, né, porque na escola a pessoa ainda pode se defender de alguma forma. Agora, o pai e a mãe e a família têm um papel absolutamente muito próximo, né, da criança. Eu acho que cada pai e cada mãe devia refletir sobre isso. Esses são os pontos principais que a gente devia pensar, o trabalho. Quer dizer, as empresas têm que se transformar, e as escolas, e as universidades, não em fábrica de moer gente, e de moer criatividade e autoestima, mas ao contrário, num espaço de reflexão, de abertura para os diversos tipos de inteligência que as pessoas têm. As empresas não podem ser assim, as escolas não podem ser assim, apartadas da sociedade como elas são. Os acadêmicos têm que abandonar o seu Olimpo e vir dialogar com seus alunos. E a internet está aí. Para mim, a grande transformação que ela está trazendo é o abandono de uma visão, de um paradigma de comunicação de um para muitos. Né? Quando o Pierre Lévy, que é um filósofo francês, que para mim é o que mais entendeu sobre o que significa a internet, o Pierre Lévy, em 1993, há 16 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Cibercultura, onde ele definiu uma série de coisas sobre a internet, antes da internet se transformar nesse fenômeno, com 1 bilhão de pessoas, né, conectados na rede. E ele falou assim, olha, a internet significa o fim de um paradigma de comunicação de um para muitos, e a entrada, em escala global, num novo paradigma de comunicação de muitos para muitos. No paradigma de comunicação de um para muitos, eu tenho um cacique, dizendo o que os bilhões de índios devem ler, devem ver, devem ouvir. O poder das empresas de comunicação. No paradigma de comunicação de muitos para muitos, os índios falam entre si, não precisam do cacique para dizer o que é a verdade. Pierre Lévy já dizia, nós estamos entrando na internet, com essa quebra do paradigma de um para muitos, vai viabilizar um novo processo de construção do conhecimento, que é a inteligência coletiva. O Albert Sabin descobriu a vacina contra a paralisia infantil. O modelo antigo de produção do conhecimento. Um pesquisador, no seu laboratório, descobriu a vacina contra a paralisia infantil. Quem sequenciou o genoma humano? Qual foi o pesquisador ou o laboratório que sequenciou o genoma humano? Não houve um Albert Sabin. Foi uma rede de pesquisadores, de milhares de pesquisadores, que no mundo inteiro, inclusive do Brasil, coletivamente construíram esse conhecimento. Então, a inteligência coletiva, a capacidade que a gente tem de coletivamente construir conhecimento, ela é mais efetiva, ela é mais eficaz, ela é mais eficiente, a um custo menor do que um laboratório sozinho, isolado. A cura do câncer, a cura da AIDS, não sou eu que estou dizendo, são esses meus amigos pesquisadores aí na área de medicina. Provavelmente, muito provavelmente, vai vir não de um laboratório, mas de uma rede de pesquisadores, porque os principais pesquisadores nesses temas hoje estão conectados, estão interagindo entre si, porque já descobriram que em rede a gente constrói mais rápido a inteligência. Então isso muda tudo no processo de trabalho. A colaboração passa a ser mais importante que a competição. A empresa que
que insistir em continuar isoladamente, a competir desesperadamente, paranoicamente, pelo lucro, vai ficar para trás. Estão ficando para trás. As empresas que estão crescendo, que estão conseguindo resultados, são as empresas que já incorporaram no seu processo de produção a colaboração, não só entre as pessoas que trabalham na empresa, mas entre gente de dentro e de fora da empresa. E eu queria encerrar falando duas poesias do Fernando Pessoa, que para mim ilustram muito bem esse momento que a gente está vivendo no mundo do trabalho, né? Esse desafio contemporâneo que a gente tem aqui de mudar a maneira como a gente trabalha e vive, né? Uma frase que certamente vocês conhecem, um trecho de uma poesia do Fernando Pessoa, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase sempre me incomodou, porque eu discordava dela, né? Assim, pô, não sei se navegar é preciso, mas eu tenho certeza que viver é preciso. Mas aí um grande amigo meu uma vez falou assim: Marcos, você está descontextualizando a poesia do Fernando Pessoa. Essa frase está escrita num poema do Fernando Pessoa, onde ele está relatando a escola de Sagres e um período que era a Era das Navegações, onde Portugal era uma das potências do mundo, né? E o que ele queria, que está escrito aparentemente no portal aí da escola de Sagres, essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Qual era a ideia por trás? Era a ideia que aquela vida na colônia, em Lisboa, do século XVI, era uma vida enfadonha, uma vida muito boba, muito chata. Então, viver não é preciso. Navegar, ir por mares nunca dantes navegados, é que era o desafio que movia as pessoas. Mas, como eu falei para vocês, o mundo não é dual. E tem várias interpretações para essa poesia. E uma delas é de um amigo que há 2 anos atrás me falou um negócio que me deixou completamente... Falei, eu vivi 49 anos acreditando uma coisa e agora esse cara bagunça a minha interpretação dessa poesia. Ele falou assim: não, Marcos, eu acho que o Fernando Pessoa queria dizer outra coisa. Ou no mínimo queria dizer também outra coisa. Navegar é preciso. Eu tenho uma bússola, eu olho para as estrelas, eu consigo identificar exatamente onde eu estou. Viver não é preciso. Viver é impreciso. Mas se viver é impreciso, gente, como é que a gente acha que o trabalho deve ser preciso? Não vai dar para eu gerenciar uma empresa cientificamente dizendo que você tem que apertar 5.000 parafusos por dia, porque agora o teu trabalho é outro. Ele é um trabalho que você tem que vir não só com o seu cérebro, mas com a sua emoção, né?